Olá, pessoal. Nesta terceira aula do módulo 2, Freire e a Libertação, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, analisaremos os capítulos 3 e 4 do livro Pedagogia do Oprimido. Discutiremos as noções centrais dos capítulos e chamaremos a atenção para alguns conceitos e aspectos editoriais. Utilizaremos uma apresentação com tópicos, esquemas e textos. O material estará disponível para você baixar, consultar e compartilhar. Aula 3, análise dos capítulos 3 e 4 de Pedagogia do Oprimido. Antes da gente entrar nos capítulos 3 e 4 e investigar um pouco melhor os conceitos principais e as dimensões do pensamento de Freire com relação à educação problematizadora, ao diálogo e à teoria da ação cultural, vamos retomar alguns pontos que abordamos nos capítulos 1 e 2. No capítulo 1, Freire, então, discute a dialética opressor e oprimido e investiga a consciência opressora e a consciência oprimida. No capítulo 2, Freire faz uma análise das formas de educação, a bancária, que ele critica, e a educação problematizadora, que ele propõe. Nos capítulos 1 e 2, um conceito fundamental é o conceito de libertação. Libertação é o romper a estrutura opressora, é uma liberdade de, então, libertar-se da estrutura opressora que se concretiza numa opressão econômica, política e cultural. Mas libertação é, além da liberdade da estrutura opressora, de libertar-se da estrutura opressora, é também a criação de uma outra estrutura, que é tanto econômica, política, social, quanto cultural, uma estrutura humanizadora. Então, uma liberdade para. Há, na noção de libertação, portanto, essa dialética entre libertar-se de algo a que se quer, então, do qual a gente se quer se ver livre, que é essa estrutura de opressão, e a liberdade para criar uma outra estrutura, uma outra forma, então, de vida. Diz Freire, é que esta luta pela humanização não se justifica apenas em que passem os indivíduos a ter liberdade para comer, mas liberdade para criar e construir, para admirar e aventurar-se. Tal liberdade requer que um indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo nem uma peça bem alimentada da máquina. Não basta que os homens não sejam escravos. Se as condições sociais fomentam a existência de autômatos, o resultado não é o amor à vida, mas o amor à morte. Os oprimidos que se formam no amor à morte, que caracteriza o clima da opressão, devem encontrar, na sua luta, o caminho do amor à vida, que não está apenas no comer mais, se bem que implique também nele e dele não possa prescindir. Então, a noção de libertação em Freire é algo muito mais amplo, algo muito mais radical do que apenas você ter, então, a fome material saciada. É também uma determinada fome de beleza, como dirá anos depois Frei Beto. É a fome, é libertar-se, então, da fome de pão e da fome de beleza. Ou seja, é a construção de um mundo onde as necessidades materiais, mas também as necessidades culturais, simbólicas, existenciais, no sentido mais amplo do termo, podem ser satisfeitas para todos os seres humanos. E a libertação envolve para Freire, então, uma construção que se faça em diálogo. Um diálogo entre educador e educando, e entre liderança e povo. Diz Freire, no segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido: para manter a contradição educador e educando, a concepção bancária nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora, situação gnoseológica, afirma a dialogicidade e se faz dialógica. Portanto, o diálogo é tanto um instrumento, um meio, mas também um fim no qual se visa tanto na educação problematizadora quanto na luta pela libertação. Libertação e educação, na perspectiva freiriana, só se fazem por meio do diálogo e visam o diálogo entre os sujeitos do processo pedagógico, educador e educando, e o diálogo entre os sujeitos do processo político-cultural,
lideranças e massa, liderança e povo. Nesse sentido, sintetizando alguns pontos, então, que Freire coloca no capítulo 1, 2, e indicando já o que ele vai abordar nos capítulos 3 e 4, a gente pode perceber, então, duas linhas de raciocínio. Uma que destaca as dimensões, então, da opressão. Portanto, a opressão desenvolve uma pedagógica que é caracterizada como educação bancária e promove uma teoria da ação antidialógica. A perspectiva freiriana, que é a pedagogia do oprimido, visa, então, uma pedagógica diferente, que é a educação problematizadora, e procura criar e se embasar, então, em uma teoria da ação dialógica. A educação problematizadora será trabalhada e retomada por Freire no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, onde ele vai esmiuçar alguns pontos da educação problematizadora, sobretudo a questão do diálogo e a questão dos temas geradores. E no capítulo 4, ele vai investigar, então, o que seriam essas teorias da ação cultural, a antidialógica e a dialógica. Os pontos de destaque, então, nos capítulos 3 e 4, que abordaremos aqui nesta aula, dizem respeito, sobretudo, aos conceitos de diálogo, inédito viável, investigação temática, teoria da ação antidialógica e teoria da ação dialógica. Lembrando que os conceitos de diálogo, inédito viável e investigação temática são abordados de maneira mais aprofundada no capítulo 3, enquanto o capítulo 4 se dedica à teoria da ação antidialógica e à teoria da ação dialógica. Mas também no capítulo 4, na introdução, digamos assim, do capítulo 4, Freire faz uma retomada dos pontos que ele já tinha abordado, então, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. E o capítulo 4 tem a peculiaridade que é o maior capítulo da pedagogia do oprimido e foi o último capítulo a ser escrito. Freire já tinha escrito os capítulos 1, 2 e 3 e entregue o texto para que o seu amigo, o filósofo e educador Hernani Maria Fiore fizesse o prefácio, Aprender a Dizer Sua Palavra, que aparece, então, nas edições brasileiras da Pedagogia do Oprimido. Depois de escritos capítulos 1, 2 e 3, entregue o texto para o prefácio do Hernani Maria Fiore, Freire é alertado para a necessidade de se complementar a obra e escreve, então, o capítulo 4, que trata das teorias da ação cultural, antidialógica e dialógica. E é um capítulo muito peculiar, é um capítulo peculiar tanto por ser o maior da obra, mas também porque nele a gente percebe o quanto Freire dialoga com o seu contexto histórico. Várias figuras históricas e alguns pensadores mais debatidos na época, então no final dos anos 60, estão presentes no capítulo 4 da Pedagogia do Oprimido. A gente poderia esmiuçar todas essas influências se quiséssemos aprofundar, então, na noção de ação cultural, dialógica e antidialógica em Freire, que ele apresenta os seus contornos gerais no capítulo 4 e depois, em outras obras, como Ação Cultural para a Liberdade, retoma alguns pontos colocados neste capítulo 4. Curiosamente, este ponto da teoria freiriana, da teoria da ação antidialógica e da teoria da ação dialógica, não é um ponto tão abordado nos estudos sobre o Freire e mereceria, então, outras pesquisas. Aqui, a gente vai, então, se deter nas características gerais de cada uma das teorias da ação e destacando antes, então, os pontos principais do capítulo 3, a partir dos conceitos de diálogo, inédito, viável e investigação temática. O diálogo. Comecemos com uma definição do que é o diálogo na perspectiva freiriana, lendo um trecho significativo do capítulo 3. A existência, porque é humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo,
Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem, entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é um encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. Aqui, de maneira sintética, temos os elementos principais que definem a noção de diálogo em Paulo Freire. E isso é algo fundamental para a gente ficar atento, porque a noção de diálogo ela aparece em várias propostas filosóficas e pedagógicas, mas com sentidos diferentes em cada uma dessas propostas. No caso de Freire, ele é muito taxativo ao indicar algumas coisas que destacamos aqui na tela em negrito. Primeiro, que dizer a palavra é um direito de todos e não apenas de alguns. E que o diálogo não se esgota na relação eu-tu, mas envolve o mundo. O diálogo é sempre sobre algo que medeia a relação entre os sujeitos. É sempre sobre algo do mundo, sobre algum aspecto do mundo, seja o mundo material, seja o mundo simbólico, seja a reflexão sobre os pensamentos que nós temos sobre o mundo, que está, então, entre os sujeitos que dialogam. Portanto, a gente tem que pensar a noção de diálogo em Freire envolvendo sujeitos dialogantes que se voltam para a compreensão de um determinado objeto cognoscível, para um conteúdo esse que é retirado do mundo em que vivem esses sujeitos. Daí o diálogo não ser uma relação entre eu e tu, mas entre eu, mundo e tu. O diálogo, portanto, requer tanto a pronúncia do mundo, mas também uma ação de transformação sobre o mundo. Por isso, Freire relaciona diálogo e praxis. É um pronunciar, mas esse pronunciar visa também a transformação do mundo em que se está. E há algo fundamental e radical, no sentido mesmo freiriano de radical, de ir à raiz de uma determinada questão, que o diálogo apresenta. O diálogo é uma exigência existencial. Isso significa dizer que não é possível ser humano plenamente sem ser dialógico. Daí, portanto, que tolher a palavra, cercear o diálogo, seja numa relação pedagógica, seja numa relação política, é desumanizar as pessoas em algum grau. Portanto, o diálogo como exigência existencial demarca o forte caráter, inclusive antropológico, que Freire contempla na noção, então, de diálogo. O diálogo nos constitui enquanto seres humanos. Através do diálogo, podemos, então, nos humanizar. E o diálogo, portanto, é algo que deve ser uma conquista de todos, e não apenas de alguns. O diálogo e a capacidade, portanto, de pronunciar-se sobre o mundo deve ser algo que faça parte da dinâmica existencial de todas as pessoas. Não pode ser privilégio apenas de alguns. O diálogo para Freire apresenta ainda alguns fundamentos que demarcam, então, a característica do diálogo para a perspectiva freiriana. O diálogo envolve um profundo amor.
um amor às pessoas, um amor ao mundo. No diálogo também, um outro ponto fundamental é a humildade. Por isso, não, por isso, no diálogo não cabe a arrogância ou a autossuficiência, pois sujeitos dialogantes reconhecem-se enquanto imperfeitos, enquanto ignorantes de determinadas situações, portanto, precisam do outro para conhecer mais. O diálogo envolve também uma fé no ser humano, na sua capacidade, então, de investigação, e resulta em uma confiança. A confiança que se estabelece entre os sujeitos dialogantes. No diálogo para Freire também há uma outra dimensão fundamental, que é a esperança. Pois se o diálogo é a pronúncia e a transformação também do mundo, ele envolve um movimento sobre o mundo. Um movimento que não é apenas o de esperar que algo aconteça, mas é o de se mover para a transformação de algo e nessa luta, nesse movimento, esperar que também ocorra uma determinada transformação. Pois, do contrário, se cairia então num desespero, numa ação que já se vê de partida como plenamente inócua. E não é isso que Freire compreende na dimensão dialógica. E outro ponto fundamental do diálogo é que o diálogo envolve um pensar crítico, que se contrapõe então a um pensar ingênuo ou a um pensar mágico. Nas palavras de Freire, um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé nos homens não podem gerar confiança. A confiança implica no testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções. Não pode existir se a palavra descaracterizada não coincide com os atos. Dizer uma coisa e fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança. Não existe, tampouco, diálogo sem esperança. A esperança está na própria essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna busca. Finalmente, não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhecem entre eles uma inquebrantável solidariedade. Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em constante devenir, e não como algo estático. Portanto, diálogo e crítica possuem uma relação próxima, fundamental em Freire. Daí que o diálogo para Freire não ser um mero blá blá blá, uma conversa fiada, um jogar conversa fora. O diálogo envolve um engajamento na compreensão de algo. Ele envolve, então, um adentramento, um aprofundamento da capacidade crítica dos sujeitos. E a capacidade crítica, por sua vez, para Freire, envolve perceber que o mundo não é algo estático, mas é algo em movimento. É algo que apresenta uma historicidade. A historicidade das coisas, a historicidade dos pensamentos, a historicidade dos sujeitos, a historicidade das formas sociais. Sem a compreensão dessa historicidade, a gente cai, então, numa perspectiva que Freire vai chamar de ingênua e também ou de uma perspectiva mágica, aquela que não compreende, então, o mundo como algo em transformação, o conhecimento e as pessoas como em transformação, e acabam, então, compreendendo a realidade como algo estático ou como algo que possa se mover independente dos sujeitos. Por isso, Freire vai criticar quando ele traz a noção de diálogo e articula a noção de diálogo, a noção de pensar crítico, que uma característica fundamental na perspectiva dialógica de Freire é não compreender a dicotomia entre mundo e homens, ou seja, é você analisar que há sempre uma relação entre mundo e seres humanos. O mundo não existe sem os seres humanos e os seres humanos não existem sem o mundo. Daí, portanto, a importância da objetividade e da subjetividade, pois não há mundo que se transforma sem os seres humanos e não há seres humanos que se transformam destituídos, desligados
do mundo. Perceber, portanto, a dialética entre mundo e seres humanos, entre objetividade e subjetividade, é algo fundamental do pensar crítico, que é um dos fundamentos do diálogo em Freire. Aprofundemos um pouco na noção de diálogo, trazendo um recorte do livro Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a pedagogia do oprimido, como já dissemos em aulas anteriores, e neste trecho temos Freire, então, esclarecendo o que é o diálogo na sua dimensão, então, pedagógica, na sua dimensão que relaciona professores, educandos, educadoras e alunos, alunas, educandas. Se temos o diálogo entre professoras ou professores e alunos ou alunas não os torna iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas. Os professores não são iguais aos alunos por N razões, entre elas porque a diferença entre eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria no outro. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. Nem é favor que se faz ao outro, nem é tática manhosa, envolvente, que um usa para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se constitua. Assim também a licenciosidade, de forma diferente, mas igualmente prejudicial. Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo do professor ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se completa e se cela no outro, o de aprender. E ambos só se tornam verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, inquieto, do educador ou da educadora não freia a capacidade de criticamente também pensar ou começar a pensar do educando. O diálogo pedagógico implica tanto o conteúdo ou o objeto cognoscível em torno de que gira, quanto a exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora para os educandos. Aqui a gente tem algo fundamental para compreender a noção de diálogo pedagógico de Freire e como essa noção está vinculada na compreensão que Freire tem da relação entre educando e educadores, educandas e educadoras. O diálogo para Freire, portanto, como a gente já tinha dito anteriormente, envolve a capacidade de pensar criticamente, envolve sujeitos cognoscentes que se voltam a um objeto cognoscível, a um conteúdo, a uma matéria, a um tema de estudo, de investigação. O que Freire chama a atenção aqui é que este diálogo pedagógico não faz um nivelamento de professores e alunos, de modo que se extinguiria a diferença entre educadores e educandos, de modo, então, que não haveria mais uma distinção de funções entre a função do educador e a função do educando, fazendo com que todos tivessem o mesmo papel no processo educativo. Por isso, Freire chama a atenção aqui que o diálogo ele envolve uma posição democrática entre educadores e educandos, mas não faz um nivelamento que promove, então, uma indistinção de funções. E o diálogo, ele ressalta aqui mais uma vez, não é um mero, então, blá, 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 ou um espontaneísmo, nem é um todo-poderosismo, ou seja, não é uma prescrição. O diálogo, portanto, não pode ser uma artimanha que o educador utilize para prescrever determinada visão de mundo ou determinado conteúdo aos educandos, que, nesse sentido, numa posição todo-poderosista do professor, o máximo que os educandos deveriam fazer seria, então, repetir aquilo que o professor apresenta. Não. Pelo contrário, o diálogo demanda uma posição crítica, tanto por parte de educadores, quanto por parte, então, de educandos. Envolve, como diz Freire ao final da citação,
tanto o conteúdo ou objeto cognoscível, que é aquilo que medeia, então, a investigação dialógica entre os sujeitos cognoscentes, professor e educando, quanto à exposição que o professor pode fazer aos educandos de um determinado tema. Isso significa também que, em termos, então, metodológicos, de recursos de aprendizagem que poderíamos utilizar numa perspectiva freiriana, uma perspectiva pedagógica como a freiriana não exclui que, em determinados momentos, se faça uso também da exposição, ou da aula, como a gente compreende tradicionalmente a aula, como a exposição de um determinado conteúdo aos educandos. A questão não está na utilização da exposição desse recurso, então, metodológico, mas de fazer com que a exposição se encerre em si mesma e não se volte para uma investigação daquilo que é exposto pelo professor, investigação que deve ser feita tanto por parte do professor quanto por parte dos educandos. É importante a gente destacar este trecho porque ele permite identificar como a noção de diálogo em Freire não pode ser confundida com outras perspectivas pedagógicas que defendem a indistinção entre professores e alunos. Freire demarca fortemente que o diálogo é algo fundamental na sua perspectiva pedagógica, mas esse diálogo envolve a diferença e o reconhecimento, então, de funções diferenciadas de professor e de aluno, o que não inibe, muito pelo contrário, é algo necessária essa diferença para que ocorra, de fato, a investigação sobre o conteúdo, sobre o objeto cognoscível, sobre os temas. Avancemos. Destaquemos agora a noção de inédito viável que aparece no terceiro capítulo da Pedagogia do Oprimido. Comecemos com uma citação em que Freire vai apresentar algo que é recorrente em suas obras, que é a distinção entre os seres humanos e os outros animais. Aquilo que marcaria, então, uma diferença na nossa forma de ser com relação à forma de ser dos outros animais. Para o animal, rigorosamente, não há um aqui, um agora, um ali, um amanhã, um ontem, porque, carecendo da consciência de si, seu dever é uma determinação total. Não é possível ao animal sobrepassar os limites impostos pelo aqui, pelo agora ou pelo ali. Os homens, ao contrário, porque são consciência de si e, assim, consciência do mundo, porque são um corpo consciente, vivem uma relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade. A noção de inédito viável, portanto, visa dar conta dessa dialética entre condicionamento e liberdade na esfera humana. O que Freire vai trazer quando destaca a noção de inédito viável é demarcar como o ser humano, então, ele apresenta como uma característica antropológica essa dialética entre condicionamento e liberdade, e como que isso se resolve também em uma relação cognitiva. Daí Freire chamar a atenção da noção de inédito viável, justamente quando ele está discutindo a educação problematizadora, quando ele for discutir os temas geradores, a investigação temática. O que vocês têm aí em tela é um pequeno esquema que visa destacar as principais dimensões do conceito de inédito viável. Primeiro, Freire compreende, então, que o inédito viável está envolvido naquilo que ele vai apontar como as situações limites. As situações limites são, então, um determinado problema que aparece, uma determinada questão que aparece para mim. Essa questão, ela pode aparecer como uma barreira a ser vencida ou uma barreira que se coloca como intransponível. Diante de uma determinada situação limite, essa situação pode me levar, então, a permanecer no que sou ou a ser mais. Ser mais significa, então, ultrapassar, de alguma maneira, a situação limite que é imposta. Essa situação limite pode dizer respeito, então, a uma questão relacionada às condições materiais, às exigências
culturais, a situação política, a situação existencial em que eu me encontro e que eu preciso, de alguma maneira, superar para realizar o ser mais do ser humano. O que Freire vai indicar é que há modos diferentes de perceber uma determinada situação limite. Situação limite que pode ser a fome, o desemprego, a questão da dominação e da libertação de um modo geral. Quais são essas maneiras de perceber a situação limite? Há uma primeira maneira que ele chama então de mágica, que compreende a situação limite como algo que não pode ser mudado, como algo que é um dado, que é um fato incapaz de ser alterado. Essa é a percepção mágica diante de uma determinada situação limite, e que Freire compreende ela como uma percepção mágica justamente porque nessa percepção não se vê que a situação limite é um construto histórico e não algo dado de antemão que é incapaz de ser transformado. Há uma segunda percepção da situação limite, aquela que vê a situação limite como algo que pode ser alterado, mas que não quer alterar aquela situação porque ela favorece a alguém ou a algum grupo social. Essa percepção que não quer mudar uma determinada situação limite é a posição reacionária. Seria, então, a posição dos opressores, na perspectiva freiriana, que reconhece que uma determinada ordem social, por exemplo, ela é um construto, que ela favorece a alguns e não a outros, mas como um determinado grupo estaria do lado daqueles que são favorecidos, ele, então, não quer alterar aquela suposta ordem social. E há um terceiro modo de percepção da situação limite, que é aquela que encara a situação limite como um construto histórico e que quer romper com aquela situação que faz então com que os seres humanos sejam menos em prol de uma perspectiva que torna o ser humano ser mais. Essa seria então a percepção crítica de uma determinada situação limite. Crítica, pois reconhece a historicidade de uma determinada situação e, enquanto histórica, ela é possível de transformação. Contudo, não basta apenas perceber que a situação limite ela é um construto histórico, mas é preciso vislumbrar a possibilidade de alteração dessa situação limite. Perceber quais são as estratégias, as possibilidades dadas concretamente para a alteração dessa realidade. Perceber quais são os caminhos que precisam ser tomados num curto, médio, longo prazo para alteração da situação limite. E perceber a possibilidade, então, de alteração dessa situação é vislumbrar o que Freire chama, fazendo então um diálogo com Álvaro Vieira Pinto, de inédito viável. O inédito viável, então, é aquela situação em que eu percebo a possibilidade de alteração da situação limite, daquilo que atravanca o desenvolvimento do ser humano, daquilo que atravanca o seu processo de humanização. O inédito viável, portanto, ele faz parte do sonho utópico, entendendo utopia não como o irrealizável, mas como aquilo que ainda não foi realizado, mas é possível. Vislumbrar, então, um inédito viável, este sonho utópico, significa, então, se colocar numa perspectiva de esperança e não cair na desesperança. Esperança, como a gente já chamou a atenção, que envolve não só um mero esperar, mas na perspectiva freiriana, a esperança é aquilo que ele vai depois trabalhar na obra Pedagogia da Esperança, e em outras, como um esperançar. Não é? É um esforço de construção do novo, e à medida, então, eu que luto para construir este novo, eu espero que esta luta resulte em algo positivo, mas eu não fico apenas, então, na posição quietista, aguardando que as coisas se resolvam magicamente, mas eu me envolvo nesta luta. E eu só consigo me envolver nessa luta para a construção
de um inédito viável se eu percebo a situação limite como algo que pode ser alterado. E essa percepção demanda, então, criticidade. Contudo, perceber que a situação limite pode ser alterada, vislumbrar o inédito viável, não basta para a realização da transformação do mundo. É preciso, para alterar as situações limites, ter atos limites, ou seja, ter uma ação de transformação. Com o conceito de inédito viável, portanto, a gente percebe como Freire articula condicionamento e liberdade, ou seja, o ser humano é um ser condicionado, um ser que está inserido em uma determinada situação limite, mas essa situação limite não é algo dado, é um construto, não é algo fatal, mas é algo que pode ser transformado. Para isso, então, envolve um processo de libertação. Processo de libertação que tem dialeticamente os seus dois momentos de percepção crítica da realidade, ou seja, da situação limite, de vislumbre de um inédito viável, ou seja, de uma outra possibilidade de realização social, cultural, pessoal, que só se concretiza a partir de uma ação, de atos limites, ou seja, de atos que rompam aquela situação limite com a qual eu me deparo, aquela situação limite que me condiciona, mas que não me determina. Não me determina porque, enquanto ser humano, sou um sujeito de liberdade. Sou um sujeito que consegue vislumbrar algo diferente no amanhã, que consegue olhar para o passado como algo que não apenas se repete, mas como algo que foi construído, que consigo me inserir no presente e analisar o que foi e vislumbrar o que pode ser. Vislumbrar o que pode ser e alterar aquele condicionamento em que eu me encontro, é possível, então, a partir do vislumbre, da análise do inédito viável e de uma ação que transforma a situação limite. A investigação sobre as situações limites e o vislumbre do inédito viável se relaciona com o que o Freire vai trabalhar metodologicamente como a investigação temática, algo que é abordado, então, na segunda parte do terceiro capítulo da Pedagogia do Oprimido. Nesta parte é quando o Freire vai, então, detalhar qual que seria a sua proposta metodológica, compreendendo, então, a educação como um processo gnoseológico, compreendendo a educação problematizadora. Então, na proposta de educação problematizadora, Freire, ele vai trabalhar o diálogo não só como algo que deve estar, digamos, na ponta do processo, mas como algo que deve permear todo o processo pedagógico. E dizer que o diálogo, então, permeia todo o processo pedagógico significa, então, analisar a educação não só no momento em que ela se executa, digamos ali na sala de aula, mas também aquilo que prepara o que vai ser executado na sala de aula. Ou seja, é preciso fazer uma investigação dialógica sobre o próprio conteúdo do que será trabalhado em uma proposta educativa. Por isso, Freire aborda, então, a investigação temática como a metodologia mais adequada para a proposição de uma educação problematizadora que leve em consideração não só o momento de discussão dos conteúdos programáticos da educação, mas compreende a necessidade de dialogar sobre a própria construção desses conteúdos programáticos. Este é o grande tema, então, que está envolvido na investigação temática freiriana. Para a gente poder investigar um pouco, analisar um pouco melhor a investigação temática em Freire, destaquemos alguns conceitos importantes, retomando passagens de capítulos anteriores, inclusive. Primeiro, o conceito de método. O método é, na verdade, a forma exterior e materializada em atos que assume a propriedade fundamental da consciência, a sua intencionalidade. O próprio da consciência é estar com o mundo, e este procedimento é permanente e irrecusável.
Portanto, a consciência é, em sua essência, um caminho para algo que não é ela, que está fora dela, que a circunda e que ela apreende por sua capacidade ideativa. Por definição, a consciência é, pois, método, entendido este no seu sentido de máxima generalidade. Tal é a raiz do método, assim como tal é a essência da consciência, que só existe enquanto faculdade abstrata e metódica. Esta passagem se refere a um trecho do livro Ciência e Existência, de Álvaro Vieira Pinto, e aparece na Pedagogia do Oprimido, no final do capítulo 1, quando Freire justamente está colocando alguns elementos que ele vai desenvolver nos capítulos seguintes, e neste momento ele cita então o que seria a compreensão dele de método, e faz referência a este trecho de Álvaro Vieira Pinto para poder indicar então que o método nada mais é do que a forma exteriorizada e materializada em atos da propriedade fundamental da consciência, que é a intencionalidade. Além dessa definição de método, que envolve então a compreensão da característica fundamental da consciência, que é a intencionalidade, um outro conceito importante da investigação temática é a noção de tema gerador. Investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua praxis. Essa citação é extraída, então, do capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, e nela Freire apresenta que o tema gerador diz respeito, portanto, à compreensão que os homens têm sobre o mundo, sobre a realidade. O tema gerador, nesse sentido, é algo que vai compor o conteúdo programático da educação. E os temas geradores, aqui na Pedagogia do Oprimido, exercem a função que vai ter a palavra geradora na obra Educação como Prática da Liberdade, ou seja, aquele núcleo fundamental de temas, no caso, na Educação com Prática da Liberdade, eram então as palavras fundamentais do processo de alfabetização, e aqui a gente vai ter, na Pedagogia do Oprimido, os temas fundamentais do processo de pós-alfabetização. Palavras geradoras e temas geradores têm a característica de serem o quê? De serem pontos fundamentais que serão desenvolvidos em um determinado processo pedagógico. No caso da palavra geradora, as palavras, então, que têm uma determinada riqueza fonética, que têm uma determinada riqueza também de conteúdos e que servem como um programa para a alfabetização. Os temas geradores são os temas, então, investigados, que são selecionados e que são preparados e que permitem um desdobramento em outros temas e comporão, portanto, o conteúdo programático do processo educativo. Além, então, do tema gerador, uma outra distinção importante que vai aparecer na Pedagogia do Oprimido, no capítulo 3, é a distinção que Freire vai fazer entre os círculos de cultura e os círculos de investigação. Os círculos de investigação é a etapa, então, preparatória, é a etapa que vai servir para levantar os temas geradores que serão trabalhados como conteúdo da educação no momento, então, em que será desenvolvido o conteúdo programático da educação. Dizendo de maneira mais clara, os círculos de investigação, eles antecedem o que seriam os círculos de cultura. Os círculos de cultura já seriam a etapa em que é discutido o conteúdo programático da educação. Nos círculos de investigação, são círculos de discussão que antecedem aquilo que vai ser, então, trabalhado no círculo de cultura. São círculos de investigação que visam elaborar, extrair, preparar os conteúdos programáticos da educação. Então, estão envolvidos os círculos de investigação no processo de investigação temática de Freire.
Aqui a gente tem uma pequena representação para trazer alguns outros elementos do contexto histórico freiriano. Temos, então, cartazes utilizados por Freire no trabalho de alfabetização lá no Chile. Tem ali, então, as palavras trabalho, sapato, que ajudam, então, a desenvolver um determinado tema e participa em todo o processo de alfabetização, tal como foi desenvolvido por Freire no Chile. Essas representações, que são, então, uma codificação, elas estão presentes no livro Paulo Freire, Educar para Transformar, que foi ali escrito por Carlos Rodrigues Brandão. Analisemos agora quais são os outros elementos que compõem a investigação temática. Nesta tela, nós temos, então, um mapa conceitual da investigação temática, tal como compreendida por Freire. Aqui destacamos os elementos fundamentais da investigação dos temas geradores, da sua metodologia. Este mapa está também representado e disponível no caderno pedagógico que preparamos, então, para o módulo 2 do nosso curso. A investigação temática é um momento do processo educativo dialógico. Como dissemos, então, a investigação temática ela antecede a ação pedagógica em sala de aula, digamos assim. Ela é um momento, então, de preparação do conteúdo programático da educação, mas deve ser também, na perspectiva freiriana, um momento dialógico. Ela antecede o programa educativo ou a ação cultural. E a investigação temática investiga, ela examina o pensamento, a linguagem, os níveis de percepção da realidade. Ela faz uma investigação, portanto, sobre a compreensão que os seres humanos, que uma determinada comunidade tem com relação ao mundo, com relação aos temas do seu espaço. E investiga, então, os níveis de compreensão dessa realidade, níveis, então, de uma consciência mágica, de uma consciência ingênua ou de uma consciência mais crítica. A investigação temática em Freire, ela faz uma crítica à prescrição dos conteúdos programáticos. Freire, desde o início da sua atuação educacional, foi um grande crítico da prescrição. Por isso ele era crítico no seu início do trabalho pedagógico às cartilhas de alfabetização, justamente porque elas já ofereciam um determinado vocabulário e traziam um determinado conteúdo que muitas das vezes não tinha nenhuma relação com o universo vocabular, com os temas de uma determinada comunidade com a qual se trabalhava. Com a investigação temática, da mesma forma, ela serve então como uma crítica a um determinado programa ou conteúdo que vem de cima para baixo, que é imposto e que não debata sobre a realidade daquela comunidade com a qual se vai trabalhar. Portanto, a investigação temática, como um momento do processo educativo dialógico, faz uma crítica à prescrição dos conteúdos programáticos, faz uma crítica, se assim quisermos, a um currículo imposto. Ela envolve a construção de um currículo que tenha a ver com os grupos com os quais se trabalha. Nesse sentido, a investigação temática, ela exige, então, como uma proposta educativa dialógica, que haja, então, sujeitos investigadores de determinado tema. Sujeitos, então, que são formados tanto pelos investigadores especialistas profissionais, quanto pelo povo. Então, a elaboração do conteúdo programático da educação em Freire não é algo tecnocrático, não é algo que é elaborado apenas por especialistas, mas envolve membros da própria comunidade com a qual se trabalhará. Esse diálogo entre os investigadores, os profissionais especialistas e o povo, representantes da comunidade com as quais se vai trabalhar, é fundamental para a investigação temática, para que justamente o conteúdo que venha a ser extraído da investigação dos temas de uma determinada comunidade não seja algo prescrito, mas seja algo, se assim quisermos dizer, orgânico, que tenha a ver com a situação existencial daquela comunidade. Daí, então, Freire trabalhar com a noção de que os sujeitos investigadores,
aqueles que trabalharão para a construção do conteúdo programático da educação não são apenas os especialistas, não é apenas o pedagogo, o sociólogo, o linguista, aquele responsável pela construção metodológica, mas deve envolver também aqueles que serão, então, os sujeitos do processo pedagógico lá na sua ponta, quando o conteúdo programático da educação for trabalhado. Por isso envolve, então, especialistas e povo. E a investigação temática, portanto, ela elabora o conteúdo programático da educação. Ela elabora o currículo. E essa elaboração é feita, então, através dos temas geradores que são investigados tanto por especialistas quanto por povo, se utilizando de técnicas de redução, codificação e descodificação, e ela é desenvolvida por meio, então, de 4 etapas. Primeira etapa, a do levantamento preliminar dos temas. Uma segunda etapa é a codificação temática inicial. Feito um primeiro levantamento dos temas, se elabora uma codificação que vai ser, então, debatida nos círculos de investigação. Esses círculos de investigação permitirão, então, aprofundar, desdobrar aqueles temas iniciais que foram levantados, permitirão, então, que a codificação inicial ela seja descodificada, que novos elementos apareçam, e esses novos elementos, então, que irão aparecer, eles serão, então, reduzidos, e depois serão, então, elaboradas novas codificações temáticas, que aí sim comporão, então, o conteúdo programático da educação, o conteúdo final, né? O conteúdo que vai ser trabalhado, como a gente disse, lá na ponta, trabalhado lá na sala de aula. Portanto, há todo um processo anterior que antecede a atuação em sala de aula, que antecede a execução do currículo. Há todo o processo de preparação do conteúdo programático, de preparação desse currículo, que deve ser feito por especialistas e povo conjuntamente. Então, não é algo que fica apenas na mão de técnicos, é algo que envolve a comunidade com a qual se trabalhará, e é feita, então, toda uma investigação anterior para que, depurado, digamos assim, os temas que inicialmente foram debatidos, que inicialmente foram levantados, se possam chegar aos núcleos temáticos fundamentais. Esses núcleos temáticos fundamentais serão, então, depois trabalhados pedagogicamente a partir, então, das técnicas de redução, codificação e descodificação. Se temos ali um pouco melhor, detalhemos quais são essas técnicas da redução, codificação e descodificação. O que seriam, então, estes termos que já aparecem em Paulo Freire na sua obra Educação como Prática da Liberdade, quando ele estava trabalhando ali as palavras geradoras para o programa de alfabetização, e são retomadas essas técnicas da redução, codificação e descodificação no que seria a etapa pós-alfabetização, quando se investigam, então, os temas geradores. Citemos Freire. Na redução temática, que é a operação de cisão dos temas enquanto totalidades, se buscam seus núcleos fundamentais, que são as suas parcialidades. Desta forma, reduzir um tema é cindi-lo em suas partes para, voltando-se a ele como totalidade, melhor conhecê-lo. Então, a redução a esse processo de cisão, de partir o tema gerador e alguns outros núcleos, mas sem perder uma visão de totalidade. É a partir, então, dessa redução que são feitas, então, as codificações. Na codificação, se procura retotalizar o tema cindido na representação de situações existenciais. A codificação ela pode ser feita de várias formas, né? Há vários tipos de codificação. Freire chama a atenção, numa nota 39, na Pedagogia do Oprimido,
para alguns tipos de codificação. Ele fala de uma codificação simples e uma codificação composta. A codificação simples, ela pode ser feita a partir de um canal visual, pictórico ou gráfico, um canal táctil ou um canal auditivo. Pode ser uma história, pode ser uma fotografia, pode ser uma determinada imagem que é trabalhada. Ou ela pode ser também uma codificação composta, que envolve uma simultaneidade de canais, tanto visual, quanto auditivo, quanto táctil. Né? É essa codificação que é colocada, então, para investigação na hora de se fazer, então, a descodificação. Na descodificação, os indivíduos, cindindo a codificação como totalidade, apreendem o tema ou os temas nela implícitos ou a ela referidos. Este processo de descodificação, que, na sua dialeticidade, não morre na cisão, que realizam na codificação como totalidade temática, se completa na retotalização de totalidade cindida, com que não apenas a compreendem mais claramente, mas também vão percebendo as relações com outras situações codificadas, todas elas representações de situações existenciais. O fundamental, então, é compreender que nesse processo da redução, da codificação e da descodificação, o que são debatidos são os temas extraídos na investigação temática, são esses temas geradores que têm a ver com situações existenciais da comunidade com a qual se quer trabalhar. As técnicas, portanto, da redução, codificação e descodificação fazem parte da compreensão metodológica freiriana que vem sendo desenvolvida desde a educação como prática da liberdade, quando ele trabalha, então, na esfera de maneira mais detalhada a questão da alfabetização e que agora se alarga e se aprofunda na pedagogia do oprimido, quando ele vai debater os temas geradores naquela que seria uma etapa, então, de pós-alfabetização. Em outras obras, quando Freire, então, for retomar os temas da alfabetização, da palavra geradora, do tema gerador, ele vai acabar abandonando a distinção rígida entre palavra geradora, como algo que envolve o processo de alfabetização, e temas geradores como algo que envolve a etapa de pós-alfabetização. Porque Freire compreenderá que já nas palavras geradoras encontramos temas geradores. Quando se coloca, por exemplo, a palavra tijolo como uma palavra para iniciar o processo de alfabetização, ela já traz em si determinados temas que podem ser trabalhados também, como o tema da opressão de classe, por exemplo, quando você traz a diferenciação entre alguém que tem uma casa com tijolos e alguém que tem uma casa que não é feita de tijolos, ou quando o próprio termo, a própria palavra tijolo vai trazendo o tema um outro tema gerador importante, que é o tema do trabalho humano para a construção da sua habitação. Né? Então, em obras posteriores, Freire acaba abandonando a distinção muito rígida entre palavra geradora e tema gerador, por compreender que na palavra já está embutida ali um tema. O que ele vai demarcar, portanto, é a diferença entre as etapas de um processo educativo, de alfabetização e de pós-alfabetização, mantendo na sua proposta metodológica essas três técnicas, a redução, codificação e descodificação, e compreendendo que, seja numa etapa de alfabetização ou numa etapa de pós-alfabetização, é fundamental o processo educativo dialógico que já se dê na construção do próprio conteúdo programático da educação. Nesse sentido, o conteúdo programático da educação, tal como vislumbrado por Freire, ou se quisermos, o currículo, tal como pensado para o processo educativo, não pode ser algo que fique nas mãos apenas de especialistas, mas deve envolver a própria comunidade com a qual se trabalhará. Avancemos agora, então, num outro tema e num outro capítulo. Abordemos o capítulo 4 da Pedagogia do Oprimido.
No capítulo 4 da Pedagogia do Oprimido, Freire vai debater as teorias da ação cultural. Ele vai debater, então, a teoria da ação cultural antidialógica e a teoria da ação cultural dialógica. Este é um capítulo muito marcado, como dissemos, pelo contexto histórico de Freire. Então, o tema da revolução aparece como um tema forte. Revolução pensada, então, na sua dimensão tanto política quanto na sua dimensão cultural. Daí, Freire se preocupar, neste capítulo, de destacar a dimensão pedagógica da revolução, ou, se assim quisermos, a dimensão pedagógica de uma revolução política, que não pode ser apenas política no sentido de tomada do poder, mas deve ser também uma revolução cultural, no sentido de construção de um outro tipo de cultura, que não seja uma cultura de opressão, mas seja uma cultura de libertação, que não seja uma cultura que, de alguma maneira, preserve aqueles elementos opressores, mas que faça a extrojeção, que problematize os elementos de uma cultura opressora, inclusive problematizando a relação, então, entre lideranças e massas. Freire, neste capítulo 4, vai então fazer uma reflexão de caráter geral que retoma pontos dos capítulos 1, 2 e 3. Então, se a gente lembrar que o capítulo 1 aborda a dialética opressão, a dialética entre opressores e oprimidos, e que aborda o tema da libertação de maneira mais geral, e depois, nos capítulos 2 e 3, Freire debate a dimensão pedagógica a partir das noções de educação bancária e educação problematizadora. Agora, no capítulo 4, ele vai então retomar uma reflexão geral, uma reflexão mais ampla sobre a questão da política, da educação, da cultura, trazendo então à baila estas duas noções de teoria da ação cultural antidialógica e teoria da ação cultural dialógica. E neste capítulo, ele fará, então, uma crítica à manipulação da liderança, uma manipulação, melhor dizendo, do povo ou da massa, como ele vai usar o termo, pela liderança, e também uma crítica aos processos de burocratização. Né? Freire, é bom então a gente lembrar, o livro ele é escrito no final dos anos 60 e havia uma discussão na esquerda sobre a burocratização dos processos revolucionários, né? Quando de repente a burocracia em uma determinada casta, uma determinada casta então de lideranças acabavam enrijecendo os processos de revolução. Por isso, o livro, neste capítulo 4, vai fazer tanta crítica, digamos, às lideranças de direita, liderança reacionária, mas vai também fazer a crítica àquelas lideranças de esquerda que acabam, que acabam perpetuando uma determinada relação vertical entre liderança e povo e que tem como resultado uma burocratização dos processos revolucionários. Ainda no capítulo 4, é importante a gente destacar que Freire vai pontuando em alguns momentos do capítulo uma distinção que vai ser melhor trabalhada na obra Ação Cultural para a Liberdade, que é a distinção entre ação cultural e revolução cultural. Essa distinção ainda não aparece muito clara aqui na Pedagogia do Oprimido, mas ela diz respeito a algo que vai ser, como dissemos, trabalhado em Ação Cultural para a Liberdade, apontando que a ação cultural é aquele tipo, então, de ação, de atividade que você vai desenvolver antes, inclusive, de uma determinada tomada de poder, enquanto a revolução cultural já faz parte de algo mais amplo após a tomada de poder, quando você, então, começa a fazer uma atuação sistêmica na produção de um outro tipo de cultura, que seja uma cultura, então, que combata a cultura de opressão. Se temos aqui um trecho em que Freire vai indicar, então, como ele compreende uma ação revolucionária. Se na educação, como situação gnoseológica, o ato cognoscente do sujeito educador, também educando,
sobre o objeto cognoscível não morre ou nele se esgota, porque dialogicamente se estende a outros sujeitos cognoscentes, de tal modo que o objeto cognoscível se faz mediador da cognoscibilidade dos dois, na teoria da ação revolucionária se dá o mesmo. Isto é, a liderança tem, nos oprimidos, sujeitos também da ação libertadora, e, na realidade, a mediação da ação transformadora de ambos. Nesta teoria da ação, exatamente porque é revolucionária, não é possível falar nem em ator no singular, nem apenas em atores no plural, mas em atores em intersubjetividade, em intercomunicação. Nesse sentido, portanto, se na educação problematizadora, que é a educação como situação gnoseológica, temos dois sujeitos do processo cognitivo, do processo de conhecimento, que são o educador e os educandos, temos então na ação revolucionária ou na ação cultural dialógica também dois sujeitos do processo libertador, são liderança e massas. Sujeitos, então, que se colocam diante de um desafio que é a transformação da realidade. Sujeitos que estão em uma relação de intersubjetividade, voltados, então, para a transformação do mundo e não para a conquista de um sobre o outro. Aqui, antes da gente investigar quais são os elementos que caracterizam, então, o que Freire vai chamar de teoria da ação cultural antidialógica e teoria da ação cultural dialógica, a gente vai trazer um aspecto interessante com relação a uma questão editorial da pedagogia do oprimido, que já tratamos ali na primeira aula do nosso módulo e que vale a pena retomar aqui de maneira um pouco mais aprofundada, que é o seguinte: nas edições que temos em português, as edições publicadas no Brasil da pedagogia do oprimido, um esquema, que é este esquema que vocês têm aí em tela, ele não aparece nas edições, vai aparecer apenas na primeira edição em inglês, que é de 1970, como uma nota de rodapé, no capítulo 4. E é um esquema curioso porque ele sintetiza aquilo que Freire vai trabalhar como a teoria da ação revolucionária e a teoria da ação opressora, que são termos correlatos para a teoria da ação revolucionária, é o correlato de teoria da ação dialógica, enquanto a teoria da ação opressora é correlacionada à teoria da ação antidialógica. Este esquema que está aqui no formato de manuscrito, ele é presente, então, como diz o título, no manuscrito da pedagogia do oprimido, mas, curiosamente, sem explicação, não foi publicado em nenhuma das edições do livro aqui no Brasil. Mas ele vai aparecer, como a gente indicou, então, na primeira tradução, que vai ser a tradução para o inglês de 1970 e em algumas outras traduções para outras línguas. Aqui a gente colocou, então, o esquema tal como aparece no manuscrito, para que vocês tenham uma ideia de como Freire faz a representação, então, dessa teoria da ação revolucionária e da teoria da ação opressora. Agora, nesta próxima tela, a gente transcreve, então, o esquema para deixá-lo ali mais claro e vermos, então, os elementos que aparecem nessa representação gráfica freiriana. Então, a teoria da ação revolucionária, ela envolve a intersubjetividade, portanto, uma relação entre os sujeitos atores nos níveis da liderança revolucionária e atores sujeitos, que são as massas oprimidas, que em interação, em ação, visam a transformação da realidade para a humanização como processo permanente. Então, a realidade a ser transformada é o objeto mediatizador da relação entre liderança e massa. E o objetivo é a humanização como processo permanente. Veja, então, que pelo próprio esquema há uma relação, então, de horizontalidade entre lideranças e massas, e que estão
liderança em massas, co-intencionados à realidade a ser transformada, que é a realidade da opressão. Enquanto a teoria da ação opressora, ela parte de um outro esquema, né? Atores, sujeitos e ação. A realidade a ser mantida como objeto, então, da opressão e os oprimidos como objeto, os oprimidos são, então, objetos da ação da liderança, são parte de uma realidade e estão imersas na realidade. O que a gente tem numa ação opressora é, portanto, uma relação vertical entre liderança e massa, cujo objetivo não é a transformação da realidade, nem é a percepção crítica sobre a realidade por parte, então, da massa ou do povo, mas é justamente a manutenção da opressão. O grande objetivo, então, do que o Freire vai chamar de teoria da ação opressora, que pode ser então traduzida, é o correlato da teoria da ação cultural antidialógica, não é a transformação da realidade, mas a manutenção da realidade opressora. Teoria da ação revolucionária, que é a teoria da ação cultural dialógica e teoria da ação opressora, que é a teoria da ação cultural antidialógica, serão trabalhadas por Freire, portanto, na Pedagogia do Oprimido, no capítulo 4, onde ele vai contrapor lado a lado cada uma das teorias da ação, a antidialógica e a dialógica, destacando então os seus elementos fundamentais. Passemos então a caracterizar cada uma dessas teorias que, como vocês poderão perceber, estão ligadas ao que Freire chama, então, neste esquema que não aparece em nenhuma das edições que temos, né, no Brasil da Pedagogia do Oprimido, de teoria da ação revolucionária e teoria da ação opressora. Bom, a teoria da ação antidialógica e a teoria da ação dialógica. Aqui neste quadro, resumimos os pontos principais de cada uma das teorias da ação trabalhadas por Freire e destacamos, então, alguma caracterização dos elementos que ele aponta. A teoria da ação antidialógica tem um objetivo, que é a conquista dos seres humanos, enquanto a teoria da ação dialógica tem um objetivo diferente, que é a transformação do mundo. Portanto, na relação entre liderança e massa, pautada na teoria da ação antidialógica, a ideia é que a liderança conquiste a massa, por isso a manipule. Enquanto na teoria da ação dialógica, já que o objetivo é a transformação do mundo, deve haver um diálogo entre liderança e massa. E o objetivo não é a conquista da massa pela liderança, mas a transformação do mundo realizada por liderança e massa. Nesse sentido, então, a teoria da ação antidialógica, ela se pauta pela conquista, por uma reificação do ser humano. Ela transforma, então, os oprimidos, a massa, em coisa. Ela promove, então, uma mitificação da realidade, de modo que a realidade seja compreendida como algo que não deva ser modificado. E ela acaba, então, promovendo determinados mitos que são introjetados nos oprimidos através de slogans e dos meios de comunicação de massa. Um desses mitos poderia ser, por exemplo, o mito do empreendedorismo, a ideia de que todo mundo pode ser e deva ser um empreendedor, deva ser um empresário de si mesmo, mas essa visão seria uma visão mítica justamente por quê? Porque ela desconsidera as condições reais da situação social e econômica que faz com que nem todos possam ser, então, empresários ou, se a gente quiser ainda se aprofundar, que para que tenha empresário, tenha um empreendedor, é preciso que tenha alguém que seja subjugado. É preciso, então, portanto, que alguém seja menos para que alguém seja o vencedor.
Esse mito, portanto, do empreendedorismo que é projetado através de slogans e que é veiculado a partir dos meios de comunicação de massa, seria uma das visões que são introjetadas nos oprimidos e que são mobilizadas por uma liderança opressora para a manutenção da ordem de opressão, a ordem que faça então com que haja na sociedade quem é vencido e quem deve ser vencedor. Que haja então, portanto, quem deve ter uma humanização parcial, pois é apenas a humanização de determinado grupo e a desumanização de vários. Do contrário, a teoria da ação dialógica, que objetiva então a transformação do mundo, ela envolve então sujeitos, liderança e massa que colaboram para a transformação do mundo, que laboram juntos, que trabalhem juntos para a transformação do mundo. A realidade para esses sujeitos que colaboram é algo que deva ser, portanto, problematizada e desvelada. E ela implica uma confiança nas massas, uma confiança, então, no povo como sujeito de transformação da realidade, como alguém capaz de compreender e de desvelar os mecanismos de dominação, mas também Freire chama a atenção para uma desconfiança do opressor introjetado nas massas, para uma desconfiança não da capacidade do povo de investigar, de conscientizar e de transformar, mas uma desconfiança dos mitos opressores que estão introjetados nas massas. Né? Então, essa confiança nas massas ela implica e ela se relaciona também com uma desconfiança não das massas em si, mas dos opressores, do opressor introjetado nas massas. Um outro elemento, então, da teoria da ação antidialógica que é preciso destacar, além da dimensão de conquista, que é a conquista dos seres humanos e não a conquista do mundo para a transformação em um mundo mais justo, é que na teoria da ação antidialógica, uma estratégia fundamental é o dividir os grupos oprimidos para a manutenção da opressão. Então, essa cisão entre os grupos pode se dar de diversas formas. Primeiro, essa cisão pode se dar a partir do que o Freire vai chamar a atenção, uma espécie, então, de treinamentos de lideranças, onde você escolhe determinados indivíduos do grupo, então, oprimido, para alçarem uma posição de destaque e percam, então, a sua relação orgânica com o grupo do qual pertencem. E uma outra maneira de dividir é também focar os problemas de uma maneira parcial, que é o que Freire vai chamar, então, de uma visão focalista dos problemas. Aquela compreensão, então, que não relaciona um determinado problema local, por exemplo, com um problema regional, nacional ou mundial, que vê um determinado problema apenas circunscrito nele mesmo, e não busca as relações de um problema com outros problemas que cercam os temas de uma determinada comunidade. Do contrário, a teoria da ação dialógica, ela visa unir para a libertação, uma união dos oprimidos entre si e deles com a liderança. Implica a consciência de um homem oprimido, portanto, um processo de conscientização. E ela então também implica um rompimento com a aderência do opressor, ou seja, um romper com aqueles mitos que são introjetados, romper com os sonhos do opressor, que são sonhos de opressão, que são sonhos de desumanização. Uma terceira característica da ação antidialógica é a manipulação. A manipulação, portanto, da liderança sobre as massas, uma conformação das massas aos objetivos das elites. E essa manipulação ela pode ser exercida na forma de um assistencialismo, que não visa, então, romper a situação de injustiça social, mas apenas fornecer remédios que não curam a doença, apenas paliativos, e também a partir do que o Freire vai identificar como populismo, seria então uma relação verticalizada entre lideranças e massas. Do contrário, a teoria da ação dialógica tem como sua terceira característica
além da colaboração da União para a Libertação, a organização. Organização que não é nem dirigismo, nem justaposição de indivíduos, que implica liderança, disciplina, ordem, decisão, objetivos, tarefas, mas não a coisificação das massas. Ter organização não significa ter prescrição, não significa ter autoritarismo na relação entre liderança e massa, mas também não significa licenciosidade, fazer simplesmente o que se quer. Implica, por um outro lado, que haja, então, liderança, disciplina, ordem, decisão, objetivos, tarefas a serem cumpridas, mas que devem ser estabelecidas de maneira dialógica entre liderança e massa, e não algo prescrito da liderança para a massa, pois essa prescrição é uma característica da ação antidialógica, e ela é o contrário, portanto, de uma ação dialógica. E a organização envolve algo importante que o Freire chama a atenção. Envolve o testemunho da liderança, ou seja, que a liderança dê um testemunho não só por palavras, mas também por ações, que seja coerente entre aquilo que ele fala e como ele age. Que a liderança não seja dialógica apenas no dizer, mas também no agir, que demonstre coragem ao se colocar ao lado dos oprimidos, que demonstra então uma coerência entre o dito e o feito, a palavra e a ação, o pensamento e a atuação. A teoria da ação antidialógica resulta numa invasão cultural, que é a quarta característica, então, da teoria da ação antidialógica. A primeira é a conquista, a segunda é o dividir para manter a opressão, a terceira é a manipulação e a quarta é a invasão cultural. A invasão cultural, portanto, é aquela medida em que a realidade, então, passa a ser vista sob a ótica dos opressores. É colocar sobre os oprimidos uma determinada visão de mundo que não seja a deles. É prescrever uma visão de mundo, como o mundo deve ser. Prescrição que é feita, então, invadindo a compreensão de mundo dos grupos oprimidos. E essa invasão cultural, ela leva a uma desvalorização da própria cultura dos oprimidos, que é compreendida como uma cultura menor. Então, significa você desvalorizar os aspectos culturais dos grupos oprimidos e prescrever uma outra visão de mundo que não está relacionada com a vida dos grupos oprimidos e que leva, então, a uma desconsideração da sua própria cultura. Já a teoria da ação dialógica, ela não pode ser invasora, ela deve promover uma síntese cultural. Ela enfrenta, portanto, a cultura opressora. Não significa que a síntese cultural seja um simples apagar das diferenças que se encontram entre lideranças e massas. Mas significa, então, dialogar essas visões de mundo diferentes em prol de uma determinada síntese que vise a um objetivo de transformação do mundo. Portanto, na teoria da ação dialógica, não há prescrição de uma visão de mundo sobre a outra, de determinados temas que devem ser levados a ferro e fogo em detrimento de outros, mas envolve a capacidade de relacionar a visão de mundo das lideranças com a visão de mundo das massas. Envolve, portanto, se quisermos, uma síntese entre uma compreensão tanto científica quanto uma compreensão popular. Envolve relacionar e dialogar mundos diferentes em prol não da conquista de uns sobre outros, mas em prol da transformação do mundo para um mundo mais humanizado em que caibam todos e todas. Enfim, essas são as principais características, então, da teoria da ação antidialógica e da teoria da ação dialógica em Freire.
Haveria ainda vários outros elementos que poderíamos trabalhar nessas duas formas de ação cultural que Freire identifica, uma que ele critica, a teoria da ação antidialógica, que se relaciona e tem uma forma pedagógica no que o Freire chama de educação bancária e que promove, então, a visão e a consciência dos opressores, enquanto a teoria da ação dialógica tem ali a sua forma pedagógica na educação problematizadora e é uma pedagogia do oprimido que parta, então, da situação de opressão, que parta e que dialogue com a visão de mundo dos oprimidos, que seja, então, uma pedagogia do para com os oprimidos. Essas duas formas, então, de teoria da ação cultural serão retomadas de alguma maneira e trabalhados alguns dos seus elementos em uma obra posterior de Freire, que já citamos, que é a Ação Cultural para a Liberdade. Mas ainda haveria muito mais outros elementos que poderíamos extrair deste capítulo 4 da Pedagogia do Oprimido, como a investigação dos diálogos que Freire estabelece, dos vários autores e autoras que ele acaba citando ao longo deste capítulo 4, e que demandaria uma investigação mais pormenorizada, quem sabe em um outro momento. Para finalizar, destaquemos então aquilo que Freire chama a atenção ao final do livro, que seria então um seu principal objetivo. Todo o nosso esforço neste ensaio foi falar desta coisa óbvia. Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma teoria de sua ação. Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Bom, pessoal, esta foi a aula 3 do módulo 2, Freire e a Libertação, onde analisamos os capítulos 3 e 4 da Pedagogia do Oprimido. Com esta aula, a gente finaliza, então, a análise do livro. No primeiro momento, fizemos uma contextualização histórica e teórica da obra, que foi a aula 1. No segundo momento, na aula 2, realizamos a análise dos capítulos 1 e 2, e agora, com a aula 3, fechamos, então, a análise da Pedagogia do Oprimido, abordando os capítulos 3 e 4, chamando atenção para os conceitos principais e algumas questões também editoriais da obra, que é importante a gente ter ciência, já que são coisas mais recentes nas pesquisas sobre o pensamento freiriano. Na próxima aula, a gente vai abordar, então, algumas críticas e influências da pedagogia do oprimido, destacando autores e autoras que dialogaram com Freire e também alguma autocrítica que o Freire faz sobre a sua obra principal, que é a Pedagogia do Oprimido. Espero vocês, então, na quarta aula do módulo 2 do curso de extensão Paulo Freire 100 anos, Leituras Fundamentais. Até lá!